Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma hora da Elisão Fiscal. Hoje a hora da Elisão Fiscal convida Renato Amoedo e espero que hoje seja uma noite bem agradável aí para todo mundo. Vamos falar sobre Bitcoin e estamos transmitindo para a TV Propriedade Privada, canal do YouTube do Felipe Ojeda e o canal do YouTube do Contador Libertário. Muito boa noite aí, pessoal. E, bem, pessoal, o fato é, nós estamos em uma sociedade onde o Estado ele procura, ele nos traz uma questão que o Estado acaba com a nossa moeda diariamente. Diariamente o Estado procura atrapalhar a nossa vida. E o que nos traz que pode nos trazer um retorno no futuro é uma só coisa, é o Bitcoin. Então, o Renato sabe disso, por isso que eu acabei trazendo ele hoje. E, Renato, faça sua apresentação aí para o pessoal que está nos assistindo. O negócio é o seguinte, tá bom o áudio? Habitante, tá claro o áudio, tá bom? Áudio. Meu nome é Renato, eu sou autor de um manualzinho, Bitcoin Red Pill, que está de graça no Kindle, você pode ir lá e ler. Agora, eu não recomendo que você leia agora, eu recomendo que você leia daqui a 60 dias, quando a segunda edição, atualizada, inclusive com as versões em inglês, com as versões em castelhano, com a versão do Audible, vai estar lá à sua disposição. Por que eu vim aqui bater um papo com o habitante? Na última live que eu fiz com os bitcoinheiros, eu conversei sobre várias estratégias de elisão fiscal, que a maioria das pessoas não entenderam direito do que eu estava falando. E aí eu achei que era importante fazer um programa com um contador, um profissional como ele, que eu pudesse falar as coisas e ele explicar tecnicamente ou de maneira simples, com a linguagem que os clientes deles, ou que pessoas que não tivessem a formação jurídica e tal, não tivessem a vivência de mercado, entendessem. E Habitante é um cara que tem uma didática fenomenal, que tem outro ritmo, não é isso, que é um cara que tem uma outra didática, que pode traduzir tudo que eu disse aqui de maneira bem didática e bem prática para quem estiver ouvindo. Se eu pudesse me apresentar assim, em apenas uma frase, eu ia dizer, olha, eu sou um Bitcoiner da segunda era, eu cheguei no Bitcoin em 2015, certo? Na hora que eu identifiquei o que era o Bitcoin, eu meti bronca, eu meti 50% do que eu tinha, se eu tivesse metido 100%, eu não estaria mais morando no Brasil, certo? E eu dedico desde 2015 a maior parte do meu tempo a esse ecossistema, certo? E o ápice disso foi eu botar minha cara num livro que vendeu quase 6 mil unidades na Amazon, e agora eu me fiz ser um alvo de sequestro, de assassinato, de tortura, de extorsão estatal para salvar a sua família. Eu coloquei minha cara, eu coloquei meu nome, eu coloquei a minha família em risco para que a mensagem da liberdade, para que as ferramentas para que você e sua família sejam livres estejam a seu alcance de graça na Amazon. Por isso que eu lhe convido mais uma vez, se você não leu ainda, entre na Amazon e leia o livro Bitcoin Red Pill, de graça, no Kindle. Ah, mas eu não tenho Kindle. Beleza, se inscreva que você ganha 30 dias grátis. Se você não lê, bicho, 2 horas em 30 dias, realmente... Rapaz, o cara que trabalha comigo no lugar que eu trabalho, não fez a 5ª série, o cara parou de estudar na 4ª série. Ele foi capaz de, em 20 minutos, instalar o bipa.app, fazer o KSI do Bipa, e agora ele está exposto em Bitcoin e ele está exposto em ouro sintético. Se ele consegue fazer isso, bicho, e você não conseguir, é porque você, rapaz, realmente é muito complicado mentalmente, né? Não é não, habitante? A Bipa, eu praticamente, quando conheci a Light Network, e nós temos a Bipa aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos nós temos a Bitfinex, que eles estão trabalhando com Light Network. Então você consegue mandar via Lightning para uma corretora americana para você expor lá em dólar, e não precisar. Foi aquele último vídeo que eu fiz falando sobre o Bitcoin offshore. Você transportar o valor do seu Bitcoin da BIPA
para sua carteira, e aí da sua carteira para uma exchange no exterior, para você fazer as suas operações em dólar. Ó, tem 5 temas que eu tenho que comentar aqui, pelo menos rapidamente, até porque o início do áudio, a maioria assiste, ouve. O final, menos gente ouve. Então eu vou dar ideia logo do que eu tenho a dizer aqui, e quem não tiver interessado pode se picar e fazer outra coisa da vida. Primeira coisa, se você não leu os textos do Arthur Reis, do CEO lá da BitMEX, que foi preso do Negão, leia. Todos os textos dele deixam muito claro que as 3 principais fontes de arrecadação do Estado, as 3 principais fontes, não são únicas, mas são as principais, é mais de 90% de arrecadação do Estado, são tributação, que está limitada pela curva de Laffer. Se os governos aumentarem as alíquotas de imposto, eles vão arrecadar menos, certo? Existe endividamento que já está no limite. O juro negativo é tabelado exatamente para manter esse nível de endividamento exponencial do Estado, certo? Já chegou no limite. E a terceira forma de arrecadação é emitir moeda. Essa não tem limite. O limite da impressão de moeda é a destruição da moeda. É quando chega num ponto que ninguém tem interesse de tocar na moeda estatal, que foi exatamente o que aconteceu com Roma. Então, quando alguém chegar e disser, olha, ter dólar é apostado no exército americano, você pergunta a ele, irmão, o exército romano não era muito mais poderoso do que o americano em relação à época de ter 70 milhões de pessoas pagando impostos no século I ou II, e esses caras não conseguiram manter o valor da moeda. O exército foi o primeiro a não querer receber a moeda que não tinha mais ouro e prata dentro, certo? Então, não existe exército, não existe força que faça circular uma moeda que tenha volume exponencial. A moeda vai perder valor. Então, os estados não têm escolha, não tem como arrecadar mais, não tem como se endividar mais. A única maneira dos estados manterem os níveis atuais de gasto é imprimindo moeda. E imprimindo moeda, eles vão se destruir, vai destruir a própria moeda e vai destruir o próprio sistema baseado naquela moeda. O legacy, o sistema convencional, as bolsas, os imóveis, quem tiver isso vai se fuder, vai perder tudo, acabou. Não tem como, é impossível que os estados, em sistemas democráticos, reduzam a metade o seu gasto real. Alguém aqui acha que o governo vai demitir metade desses vagabundos em federais? Que o governo vai diminuir a metade o salário desses aspondes, dos marajás, ativistas do Ministério Público, o juiz, vai acabar a justiça do trabalho? Você realmente acha que vai acontecer isso? Que Bolsonaro vai moralizar alguma coisa? Pega os últimos Enem. Os últimos Enem de Bolsonaro foram os Enems mais esquerdistas desde sempre. Nunca na história do Brasil o PT mamou mais, nunca se roubou mais do que no Covidão e nunca teve mais impunidade, menos desgaste político para a esquerda, porque eles roubam, fazem o que querem e se der alguma merda a culpa é da putinha do PT, do Bolsonaro, não é isso que eles dizem? Que é do Bozo? Então... Renato, falando sobre, você tocou aí no exército romano, Roma, o crescimento de Roma, o PIB romano, você tem o PIB, Produto Interno Bruto. O crescimento do PIB deles era o interno. Quanto mais Roma conquistava territórios, mais formas eles criavam para a questão de captar impostos desses povos. Só que Roma conseguiu a moeda romana, que era de ouro, virou praticamente menos do que folheada a ouro no término do Império Romano do Oriente. É o seguinte, habitante. Tem três fatores que são causais, que causam crescimento econômico. O primeiro fator que causa crescimento econômico é a fecundidade. Tendo mais gente, tem mais riqueza. Mesmo que a riqueza por cabeça seja menor. Você concorda com isso, né? Por isso que a China tá puta, porque vai diminuir a fecundidade. Quando diminui a fecundidade, você começa, inclusive, a ter filhos criados com mais atenção, mais pessoas investindo no guri, com mais escolaridade. Os países ficam per capita mais ricos quando cai a fecundidade, mas a China não quer pessoas mais ricas. A China quer o governo mais rico, por isso que ela quer que as pessoas tenham mais filhos, não é isso? O primeiro fator é a fecundidade. O segundo fator é a poupança interna. Aumentaram para 3 filhos agora. Eles estão querendo que aumente. Não, daqui a pouco vai ser obrigatório. Eles controlam, inclusive, a menstruação das mulheres. Eles vão começar a inseminar a gente obrigatoriamente. Você vai ver. Você vai voltando. O segundo fator é o investimento. Se uma pessoa, se uma empresa, um país, ele não reinvestir 25% da arrecadação dele, não tem como ter um crescimento sistemático por cabeça. Beleza? Se você não investir em sua educação, você não vai, se você não investir em comprar equipamentos, se você não investir em comprar ativos, a sua renda não vai aumentar sistematicamente. Isso aí é indiscutível. Se você não botar o guri para comer, você pode botar o guri para comer, ele não crescer, mas se ele não comer, ele não cresce, não é isso? E tem um terceiro fator, que é o da eficiência baseado na tecnologia. Então,
Você pode crescer por fecundidade, você pode crescer por investimento, por acumulação de capital, ou você pode crescer por aumento tecnológico. Acabou. O Brasil, o ápice da demografia no Brasil foi entre 2000 e 2020. A minha geração é mais numerosa que a sua, bicho. Mesmo com a galera que morreu, tem mais gente com a minha idade do que com a sua. Então acabou. A galera da sua idade não vai ter. Quando eu fiz terceiro ano, na minha escola tinham 14 turmas de terceiro ano. A escola faliu, quando ela faliu, eu tinha 5. Quando eu saí da escola, o que dava dinheiro era pré-vestibular. Quando eu entrei na faculdade, o que dava dinheiro era fazer faculdade privada. Quando eu fui fazer pós, o que dava dinheiro era pós. Quando eu fui fazer concurso, o que dava dinheiro era cursinho preparatório para concurso. Inclusive, cada uma dessas coisas foi acabando com o ciclo de pessoas daquela idade para fazer aquilo ali acabando. Então, acabou. O Brasil acabou de passar pelo que o pessoal chama de dividendo demográfico. O Brasil agora vai envelhecer entre 2% e 3% ao ano, permanentemente, e dentro de 5 ou 6 anos a população brasileira vai começar a cair. A única maneira disso ser revertido é o Brasil ser colonizado, provavelmente pela China, aí a possibilidade de eu cair fora. Agora, uma possibilidade que todo bitcoiner deveria pensar é o seguinte: a maioria das pessoas nessa época de declaração me perguntam, vale a pena declarar Bitcoin na declaração de imposto de renda? Rapaz, a minha resposta é, parcialmente vale. Existem vantagens de você ter ativos que não sejam declarados. Existe vantagem de você ter ativos declarados. Por exemplo, você não tem nenhum Bitcoin na sua mão. Um dia, você resolve comprar uma cidadania. Como é que você vai comprovar para Antíqua? Conheci 3 caras, inclusive. Esse esquema de Antíqua tá vendendo pra caralho. Quem que tiver interesse de comprar em Santkits, em Antíguas, procura esse menino que tem um site na internet, The Sovereign Individual, o indivíduo soberano, que ele, inclusive, presta toda a consultoria para você comprar residência ou cidadania. Santkits você não pisa nem lá, recebe o passaporte da sua casa. Inclusive, eles informam a você com contrato que não vão informar o Brasil que você comprou a cidadania. Porque no Brasil, se você se naturalizar, se você adquirir uma outra cidadania dessa maneira, você pode perder a cidadania brasileira. E muitas pessoas já perderam, certo? Inclusive, esse é o motivo de tanta gente estar pegando Antíqua. Porque você pega em Antíqua a residência, só precisa ir lá 5 dias por ano, certo? E aí, na hora que der merda no Brasil, você pega a cidadania lá e liga o foda-se pro Brasil, entendeu? Inclusive, em outro episódio... Inclusive, outro episódio que você pode falar aqui, muito interessante sobre a elisão fiscal, é a estratégia do viajante permanente. O Permanent Traveler, esses temas eu não trato nesse livro Red Pill. Esses temas vão ser tratados no outro, no Black Pill, que vai ser lançado no fim do ano, em dezembro. Tem uma outra estratégia para você nunca pagar imposto em lugar nenhum, que é não manter 180 dias em lugar nenhum. Então você não vai ser residente tributário em local algum. Se você tiver uma casa de verão, pode ser no Brasil, inclusive, uma casa de inverno em outro lugar. Você pode ter uma casa no Brasil, uma casa no Paraguai, e você comprovar que você não esteve 180 dias nem no Brasil, nem no Uruguai, fez a declaração final de saída de Santkits, onde você vai passar 10 ou 20 dias por ano. Você reside tributariamente em Santkits, meu irmão. Acabou, não é isso? Sim, isso acabou, é verdade. Você não tem residência tributária nenhuma em lugar nenhum. Mesmo sem comprar residência nenhuma. Entrega a saída definitiva do Brasil... Fica 180 continua sendo brasileiro. Fora, continua sendo brasileiro. Você não precisa comprar outra cidadania. Você pode continuar brasileiro. Você só faz a declaração final de saída. Você não reside em lugar nenhum. Você é um viajante permanente. Você é viajante em todos os países que você está passando. Você nunca passa. Inclusive Shakira, por exemplo, tomou na bunda lá na Espanha. Por quê? Porque Shakira, segundo a Espanha, ela diz que é mentira, passou mais de 180 dias lá, e mesmo não sendo residente tributária voluntária lá, porque residência, por exemplo, eleitoral é voluntária. Você pode não repassar não sei quantos dias no lugar e querer votar ali, não é isso? A residência tributária, não. A residência tributária, você está apenas declarando a realidade, que é caracterizada pela permanência acima de 180 dias na maioria dos países, não é isso? Isso mesmo. Uma outra... Nessa questão de consultoria tributária, eu até converso com alguns clientes e explico isso. Se você tem a estratégia de você... É que tem muitos clientes que eles têm lá o Bitcoin, eles têm um Bitcoin, só que eles precisam dessa renda para gastar no Brasil. Então... até eles saírem do Brasil, na prática o que acontece? Você pode abrir uma offshore no exterior utilizando esses bitcoins como capital social. Pode integralizar. Inclusive, já tem norma expressa no Brasil e vários países que você pode usar o Bitcoin como integralização e isso não constitui imposto de renda. A questão é que você está, de qualquer maneira, aumentando a burocracia e o custo. Agora, um negócio que eu ia mencionar é o seguinte:
Se você não quer morar em um país, porra, com crime alto, fudido, de terceiro mundo, os passaportes nesses países fudidos do Caribe, para você, sua mulher e seus filhos, é entre 150 e 200 mil dólares. Só que tem uma opção entre 200 e 400 mil dólares, que é o esquema de SUG, que é o esquema da Suíça, do Crypto Valley. Só que eles não vendem passaporte. A Suíça, o que a Suíça lhe vende é residência perpétua sem imposto nenhum. Seus filhos nunca vão pagar imposto, nem você, nem sua mulher, pessoal. Não vai pagar imposto de renda, imposto de herança, só vai pagar imposto sobre consumo. Esse é o esquema pra galera do high. Agora, se você... Agora, por exemplo, essas soluções todas que eu tô dando aqui é para quem declarou no imposto de renda. Se você nunca declarado imposto de renda, como é que você vai comprovar a origem de uma porra dessa? Você acha que a Suíça vai vender uma residência para você de um Bitcoin que você não tem recibo? Isso não existe, né? Uma outra alternativa, que eu acho que hoje em dia é a alternativa mais prática, mais barata de elisão fiscal. Não recebi um centavo, de propaganda. A propaganda Rispar. A Rispar faz 69 com você. Você sabia disso, habitante? Ele faz 69 para você. Sim, a Rispar eu fiz um Twitter, eu postei um Twitter de formas keynesianas de você comprar Bitcoin. E aí no mesmo dia apareceu a Rispar, então você consegue colocar dinheiro, você faz a opção de crédito com a Rispar fica com Bitcoin lá de você guardado. E aí você comprar mais bitcoins com esses bitcoins. Não, você pode não comprar bitcoin nenhum. Você pode, você pode pagar as contas do fim do mês, meu irmão. Também. Se você nunca, sua margem nunca chegar em 10, 20% e o Bitcoin sempre subir 2, 3, 4, 5% a cada ano em média, você nunca vai tomar rect, mesmo. Você vai gastar até o real deixar de existir. Agora, é o que eu falo. Esse esquema de você deixar o Bitcoin como colateral, o grande problema é que o Bitcoin pode cair, como já caiu 50%, 90%, 80%. Esse tipo de esquema não é sustentável a longo prazo. Agora é, porque a gente tá no ano de halving, a tendência é que a porra suba ainda mais uns 6 a 8 meses e depois começa o ciclo dele. A questão é que, tipo assim, para isso ser sustentável, para você ter uma margem e um patrimônio que não vai se desvalorizar 80%, 90% em um esquema de baixa, esse tipo de empréstimo, no futuro, vai ter que ser colateralizado em carteira diversificada. É o que eu perguntei naquela live. Se alguém não assistiu, bote lá Bitcoinheiros, live Elon Musk. Eu conversei sobre tudo isso lá. Vem cá, se você pegar um empréstimo, 33% do seu patrimônio em Bitcoin, 33% patrimônio em ouro, 33% patrimônio em real, e sua dívida, seu patrimônio está em dólar, e sua dívida é em real, você vê algum cenário do real ganhar ao mesmo tempo contra o dólar, o Bitcoin e o ouro, sistematicamente, mais de 20%, 30%? Porra, não tem como isso acontecer. O real vai valorizar 50% em ouro? Porra, não tem nenhum cenário que isso possa acontecer, né? Então você mantendo um nível de dívida de 10%, 20%, você estaria absolutamente seguro, porra, pra ficar eternamente se endividando em real até o real deixar de existir. Quando o real deixasse de existir, você pegava outra moeda lixo, né? Isso... Porque se você vender seu Bitcoin para pagar suas contas, você deve imposto de renda. Agora, se você pegar dinheiro emprestado, dando Bitcoin como colateral, você não gerou nenhum fato gerador, você não deve nenhum imposto. Dívida não é fato gerador de imposto, né? E também a Receita Federal, em algum momento, eles podem mudar toda a regra e acabar com a questão de você vender até 35 mil reais e pagar o ganho de capital. Então, outra informação preciosa. Outra informação preciosa que você tem que dar para o pessoal que acompanha, que tem interesse em elisão fiscal, é a seguinte. Não só no Brasil, na Espanha também é assim. Todos os órgãos de inteligência, inclusive órgãos de inteligência tributária, eles normalmente têm master key das grandes empresas Big Tech. Se você tem um e-mail no Gmail, você tem um e-mail no Yahoo, na Microsoft, na porra que for, na Samsung, na Apple, eles leem a porra toda. Ele não pode utilizar isso dentro de um processo, instruir contra você sem autorização judicial. Mas eles podem obter informação para constituir as provas, pedindo especificamente à corretora os dados de sua conta, que ele já sabe que você tem pelo seu e-mail. Então, se você for operar em Bitcoin, em qualquer plataforma que não tem KSI, ou que tem KSI em outro país, numa Sovereign da vida, numa BitMEX, numa BlockFi, numa porra dessa, não use e-mail de Big Tech, porra. Não seja débil mental. No mínimo um Protomail, porra. Eu não tô ganhando um centavo do Protomail. O Protomail tem pacote de graça lá. Tem que usar e-mail em um sistema, em uma plataforma que não peça nenhum nome, que não, assim, você nunca deve abrir nenhuma conta de nada fora do Brasil, de dinheiro, de nada que você não queira, que os agentes do PT, que estão infiltrados na Receita, que estão infiltrados no Judiciário aparelhado, que estão infiltrados na ABIN, que só tem comunista, que esses caras não leiam tudo seu.
você tem que ter de um e-mail de um nível maior. Tipo, tem outros muito melhores. Rapaz, na Austrália, se você começar a entrar em site de BlockFi, de BitMEX, os caras mandam uma carta para você dizendo, olha, nós sabemos que o seu IP tal consultou X vezes o site tal e nós esperamos a sua declaração de Bitcoin, porra. Pra você já nem pensar de fazer uma gracinha de não declarar nada, que eles já sabem que vão pedir a empresa. Então, tipo assim, o ideal é, além disso, você operar com VPN. Mas o VPN já é uma coisa que incide em custo. Esse negócio do e-mail é uma coisa que não incide em nenhum custo e é uma coisa que faz um efeito até maior. Porque o cara vê que você acessou o site, é mais difícil pro cara solicitar qual e-mail que solicitou o site, né? Se você não tiver feito o cadastro de KYC lá, o cara não tem nem como questionar a Sovereign quais são suas operações lá, não é isso? Renato, referente aqui no Brasil, esse foi o primeiro ano que teve a questão do item 81, 82 e 89 referente à posse de Bitcoin. E a Receita pedia até a questão da onde que estava guardado. Então, se fosse uma Ledger, qual a Ledger que estava. Eles só faltaram pedir a chave privada. Se nós pegar... ele devia pedir também a senha. Ele devia perguntar onde é que está seu dinheiro físico, qual é a senha do seu cofre, não é isso? Qual é a senha? Lá nos Estados Unidos, a Receita Federal Americana, a RCI, ela está entrando em contato com quase todas as corretoras e está pedindo os dados dos últimos 5 anos de todo mundo que tinha dados lá negociados nas corretoras. Então, na sua visão, esse cruzamento de informação da Receita Federal, na minha, vai aumentar cada vez mais. Mas qual a sua opinião sobre isso daí? A Receita vai começar a mandar cartinha para o pessoal que tem Bitcoin daqui para frente? O Bitcoin é o Honey Badger. O Honey Badger não é rápido. O humano corre mais do que o Honey Badger, não é isso? Você conhece o texugo do mel? Texugo do mel? Isso. O animal que representa o Bitcoin é o texugo do mel. O texugo do mel é um animal que toma 50 mil picadas de abelha e desmaia, e depois ele acorda e come as abelhas e come a colmeia da abelha. Ele toma 3, 4 picadas de naja, e aí come a naja, e depois ele fica uns 3 dias envenenado lá, passando mal e não morre. Ele encara 3, 4 leões, e faz o leão sangrar, e aí tem hora que o leão diz, essa desgraça aqui, tipo assim, o leão desse gás mesmo, matava. Como se um leão desse gás matava um porco-espinho. A questão é que o leão não marca um porco-espinho porque ele vai se fuder, não é isso ou não? Não entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendi. O leão pode matar um porco-espinho, se ele botar na boca e mastigar, ele mata. A questão é que ele morre também, não é isso ou não? Sim, sim. É isso. O Honey Badger é um bicho escorregadio, que você enfia a porra e ele também morde, ele é agressivo, ele não é rápido. A questão é que ele é muito inteligente, ele é extremamente um dos animais mais inteligentes que tem. E ele não tá nem aí com porra nenhuma. Você dá veneno nele e ele come a porra da naja. Ele come a porra do veneno da naja. A abelha pica ele vai lá e come o mel e toma 50 milhões de picadas e não tá nem aí. Ele vai lá e dá testa no leão, ele dá testa na porra toda, ele não tá nem aí, morde e tira sangue do leão. É um animal miserável. O Bitcoin é isso. O Bitcoin não é rápido, o Bitcoin não é como é que chama? Não é poderoso, o Bitcoin não é grande, mas o Bitcoin é escorregadio. E o Bitcoin não desiste. Ele quer alguma coisa, ele vai lá e pega. Ele Honey Badger don't care. Você nunca ouviu esse negócio do Honey Badger don't care, não? É um dos brocardos do Bitcoin. Então, a questão é essa. Primeiro que, graças a Deus, a maioria dos Bitcoins já foram distribuídos. Já foram emitidos quase 19 milhões de Bitcoins. Então, esses Bitcoins marginais aí, eles são literalmente marginais. Eles não são relevantes. A grande distribuição do Bitcoin já foi feita. O Bitcoin já tem 11 anos, beleza? Se fosse no início, se o pessoal começasse a investir em analítica no início, eles tinham uma chance de conseguir o que eles querem. Mas agora não, certo? Eles vão conseguir pegar muita gente. Eles vão conseguir, em vários aspectos, acabar com as transações informais. Mas o que eu lhe pergunto é, no Brasil, a maioria das transações, elas são formais ou informais? O que é maior no Brasil? O mercado verdadeiro, white, os mercados legítimos, ou os grey e black markets? Quando acabar o dinheiro físico, alguém vai comprar uma escama de cocaína no Pix? Alguém vai chegar na boca de fumo e comprar uma cocaína no Pix? Você receberia um prêmio de 5 milhões de reais no Pix do jogo do bicho? Você tá fudido, você é pra cadeia. O médico sem recibo, o fisioterapeuta sem recibo, o dentista sem recibo. Ele vai aceitar Pix? Ou ele vai operar por alguma coisa que não é dentro do controle estatal? A minha pergunta para você é essa. Você que tá me ouvindo, ou você acha que o jogo do bicho, que existe desde o Império, ele vai deixar de existir? Você acha que o tráfico de drogas vai desistir porque não tem mais dinheiro alodial?
Você acha que esses caras vão usar ouro e prata? Você acha que o cara da boca de fumo da banca lá vai saber identificar se ouro é ouro, se prata é prata, se a porra não é pura? Se banco tá recebendo ouro falsificado? Então, a gente tem que pensar que tipo de alternativa esses caras provavelmente vão usar, não é isso? Eles provavelmente vão usar dólares e reais sintéticos. Porque o cara da boca, o cara da banca, ele tem custos em real, ele não pode, porra, ficar assumindo o risco de estar financeiramente exposto a Bitcoin. Então, se esses sintéticos eles forem lastreados em Bitcoin, vai ser uma galera no-coiner violenta, vai ser 2/3 da economia brasileira financiando o Bitcoin, sem nem ao menos tocar no Bitcoin. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. Se o Brasil realmente conseguir acabar com o dinheiro alodial, se o Brasil realmente acabar com o tráfico de droga, com o jogo do bicho, se ele for até o fim, o que vai acontecer é que esse país vai destruir 2/3 da economia dele, vai virar a Coreia do Norte. Inclusive, a Coreia do Norte, tem pesquisas, inclusive acadêmicas, mostrando que a maior parte da comida chega na mesa das pessoas ilegalmente. Porque se não fosse a corrupção, a maior parte da população da Coreia do Norte já tinha morrido. Mas diga, João. Ô, Renato, tem uma pergunta, o pessoal tá mandando pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O Nômade Capitalice é um concorrente meu, Marcelo. Eu também estou fazendo assessoria com consultoria para offshore, também internacionalização de pessoas. Então, se você quer internacionalizar, fale comigo também. Inclusive, compra de passaporte. O esquema que a galera se sente mais seguro é compra de passaporte. Santi Kits tá entre 120 e 180 mil dólares, depende de quanto filho você tem, da mulher e tal. E o pessoal, a maioria tá fazendo o esquema de, como é o nome dela? De Antíqua. Antíqua também é 100 e poucos mil dólares. Só que Antíqua você pega a residência e aí você pode ficar empurrando para pegar a cidadania na hora que você quiser. O esquema da Suíça é entre 200 e 400 mil dólares. Esse é mais pesado, que é no esquema lá de Sug. E tem outros. A questão é que Vanuatu, porra, Vanuatu aceita Bitcoin, você não precisa nem dar dinheiro aos caras. Agora, esse esquema que você tá falando é mais barato, de você fazer uma offshore e você integralizar a offshore com Bitcoin. Eu acredito, inclusive, que o futuro não é nem DeFi, nem CeFi. É Bitcoin-Fi. Eu acho que no futuro, as empresas, as exchanges, elas vão procurar lugares que tenham níveis mais baixos de KSI, que sejam os open legs do mundo, os paraísos regulatórios, e lá façam atividades centralizadas, entendeu? Eu acho que é isso que você está fazendo que vai ser a regra. Os bitcoiners no futuro, o cara que tem muito Bitcoin, ele vai cair fora. Agora, para cair fora, você precisa ter algum Bitcoin legítimo. Então, é interessante. Inclusive, quem adquiriu Bitcoin tem prova disso. Antes da instrução normativa 1888, pode valer a pena você procurar uma consultoria, você fazer várias retificadoras para você mostrar que você comprou Bitcoin de 2016, 2015, 2017, para você comprovar a origem ilícita do seu patrimônio. Agora, se você fizer isso, você tem que estar pronto para o dia que no Brasil, como aconteceu na Bolívia, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Espanha, como provavelmente vai acontecer nos Estados Unidos, o governo dizer, olha, agora você vai ter que informar seu endereço. E agora tem imposto sobre patrimônio. Você vai ter que dar 5 ou 10% desse Bitcoin todo ano para mim. E aí você tem que pensar o que você vai fazer nessa situação. Eu, Renato, no dia que chegar nesse momento, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer minha declaração final de saída e eu vou me picar. Certo? Tem pessoas que vão dizer que perdeu a senha, né? Isso vão dar a cara de pau, vai dar o Bolt Action. Eu não vou ter essa cara de pau. Vai ter gente que vai fazer isso, porra. Eu não vou, eu vou embora. Eu vou embora desse país. Porque no dia que tiver imposto sobre patrimônio, acabou. Quem ficar aqui tá fudido, virou Cuba. Okay? Mas eu não vou embora fisicamente. Eu venho ser turista no Brasil 180 dias por ano. Você entendeu o que eu tô dizendo? Habitat. Eu vou vir passear, eu vou ter uma casa de praia aqui, eu vou ver meus amigos, comer carne barato, dar risada e tal, a putaria, como é que chama? Ver o Brasil, tá com meus amigos, praia. Não, é maravilhoso, velho. Eu vou continuar vindo aqui, mas como turista, não como residente, né? Você tem que estar no lugar onde você seja bem recebido. Se você tá num ambiente que você não é bem-vindo, é melhor você não tá lá, velho. Não, o que eu defendo é se você tem uma condição financeira do Bitcoin, que esse Bitcoin que você tem, vai te trazer uma possibilidade que você viva tranquilamente fora do Brasil. Eu mesmo já estou montando meu patrimônio em Bitcoin, que daqui 1 halving, 2 halvings, eu posso estar fora do Brasil também. Está fora. Porque a legislação, o Estado, cada dia precisa de mais dinheiro. O Estado precisa de dinheiro. E onde que vai estar a maior parte do dinheiro? Vai estar alocado nas grandes fortunas de Bitcoin, que não estão na mão do Estado. E essas grandes fortunas...
E as grandes fortunas do Bitcoin não estão na mão do Estado. Por que Rei Dalio diz, por exemplo, que ele prefere ter bonds, que ele prefere ter Bitcoin a bonds? Um cara que há 90 dias atrás dizia que nunca teria Bitcoin. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque ele sabe agora que bonds é perda fixa. Parece que esses caras leram o Red Pill. Tem a expressão lá, perda fixa. Perda variável é a bolsa e perda fixa são bonds no regime de juro real negativo. Tem uma expressão que o Saylor usa atualmente, que já existia no Red Pill, que é imperativo moral, que Bitcoin é imperativo moral, você não tem alternativa. O que você fizer, você está financiando o crime. Então, é importante que se entenda que quem investir em qualquer coisa que não seja ouro ou Bitcoin vai perder tudo. Se você tiver reais, o número de reais impressos nos últimos 10 anos foi superior a 20% ao ano. Se você não está tendo um retorno superior a 20% ao ano, líquido, mais o que você teve de risco, mais a sua perda de liquidez, você perdeu riqueza. Você teve esse retorno? Não teve, então você tomou na bunda. A bolsa nas últimas décadas perdeu do ouro no colchão. Se ouro não é investimento, uma coisa que perde de ouro é investimento. Galinha, veja lá quanto é que custava a galinha. O ouro custava R$10,94 gramas. Como é que tá agora? A bolsa aumentou 33 vezes, 35 vezes. Líquido. Eu tô falando líquido. Você manteve ouro no seu colchão. Você perdeu liquidez. Você podia ter vendido o seu ouro na noite de Natal. Você pode vender sua bolsa na noite de Natal, certo? Então, você tem que considerar isso. Fazer essa conta. O quê? Fazer essa conta. Quem tiver ações, as ações são avaliadas pelo fluxo de caixa projetado, descontado da taxa de juros de mercado. Quando a taxa de juros voltar ao normal, as ações vão ser obliteradas. Você acha que vai acontecer o que com os imóveis, com a população diminuindo? A população das cidades só faz cair ano a ano no Brasil, com a população ainda aumentando. Você acha que vai acontecer o que quando a população cair? Vai ter mais ou menos gente, vai ter bairro vazio, porra. Vai ter bairro vazio na sua cidade em 10 anos. Vai na Espanha, porra. Eu morei em Santiago, a cidade recebe mais turistas do que o Brasil. Eu morei a 300 metros do Palácio de Governo lá da Galícia. Uhum. Metade dos imóveis vazios e milhões, valendo milhões, porque o juro era zero, o juro era negativo, o cara recebia pra morar na porra do imóvel. Então inflava o valor da porra da ruína, ninguém comprava. É isso que tá acontecendo aqui, em outras proporções, é lógico. Na Itália também acontece isso aí também. Porra, só que o pico deles demográfico foi em 98, foi o pico do valor dos imóveis. Olha só que o pessoal, o Alegre falou, e o vazamento da declaração de R, deixando o contribuinte ser de $5 o ataque por parte de meliantes. Vale a pena correr esse risco? Você que tem que avaliar, porque, né? Você que tem que avaliar. Eu não ganhei nada, eu ganhei zero pra botar meu nome na porra do livro. Eu tô ganhando zero pra vir aqui agora pra dizer pra você, pra fazer propaganda da Bipa, que não botou um centavo, nem quis anunciar no livro, fazendo propaganda de graça da Rispar, fazendo propaganda de graça da galera, pra salvar você e expondo minha vida a tomar uma porra de um. Como é? Train wreck. Eu tô me expondo aqui a ser torturado até a morte, minha família a ser sequestrada, não é isso? Eu tô botando minha cara, meu nome. Você tem que avaliar o que é importante pra você. Você vai, por exemplo, o Bitcoin daqui a 20 anos, com certeza, um Bitcoin totalmente black, você vai poder usar livremente. Você tá disposto a esperar mais 20 anos, fingindo que você é um peasant, que você é um qualquer, dependendo da sua, como o Dove fala dos bitcoinheiros lá, sua black ops, né, isso do OPSEC, da sua opção de segurança. Você tem que saber a sua opção de segurança. Eu não sei onde você mora, eu não sei se você anda armado, eu não sei que tipo de vagabundos tem na sua área, que tipo de pessoas na sua família te sequestrariam, certo? Isso aí tudo você tem que avaliar. Você tem que avaliar. É complicado, cada um tem que fazer a sua avaliação. Você tem filho? Você tem filho de uma mulher separada que mora em outra cidade, que a galera toda sabe onde o guri estuda? É isso? Ô, Renato, se o seu filho fosse sequestrado, você pagava? Você tem que avaliar isso. Se alguém sequestrar minha mãe, qualquer pessoa da minha família, eu pago pra matar o cara, não um centavo. Se o cara me pegar, eu tô disposto a ser torturado até a morte. Agora você tá disposto a ser torturado até a morte, a ser boca dura? É isso, tem que ver, cada pessoa tem que fazer sua avaliação. Inclusive, o principal artigo de todas as ciências sociais é um artigo do Hayek, que é o problema do conhecimento humano. Ele é uma refutação geral ao comunismo, porque ele diz que ninguém tem como avaliar o valor de nada para os outros. Ninguém tem como saber, por exemplo, o valor do feijão ou do arroz para você amanhã, nem você mesmo. Então, o planejamento central é impossível por causa disso. É exatamente a resposta dessa sua pergunta, é essa. Se eu dissesse o que é que vale a pena para você, eu estaria incorrendo em arrogância fatal. Não posso. Você que tem que saber a sua aversão a risco
de não conseguir comprar uma cidadania porque você não tem comprovação, de não conseguir comprar uma residência porque você não tem comprovação, de não conseguir dar entrada no imóvel, comprar um iate, comprar um avião porque você não tem comprovação. Isso é o risco de se fuder na mão do Estado porque você comprovou a porra e alegou na residência. E tem uma alternativa intermediária, que é você alegar, e quando vier a caceta de pedir o endereço ou de meter imposto sobre patrimônio, você dizer que a porra foi perdida. O velho, como é? Boat accident, não é isso? Que é a opção intermediária. O fato de você informar que tem um Bitcoin em si, você não está pagando imposto. Isso aí você nunca pagou. Isso, mas eles vão meter a cabecinha primeiro. Eles não vão chegar e dizer, olha, eu vou empurrar até o fim, eu vou soltar dentro, nada. Hoje o local te sequestra. Se não declarar, a Massa Nacional te sequestra. Inclusive, parabéns para o Marcelo. Recebeu o Bitcoin. O primeiro foi o recebedor do primeiro Bitcoin espacial, que foi na Lua e voltou. Ah, eu fiquei sabendo disso. Botou pra fuder, Márcio Gandra, os caras durante os anos. E um dos estudos de caso foi que uma quadrilha especializada estava utilizando dados da Receita Federal para conseguir lavar dinheiro, utilizar esses dados e vender. Por isso que o pessoal R$2. Tem site que você paga R$2, acerta todos os dados. É o mangue, porra. Claro que isso vai vazar. É lógico, isso vai vazar. Já vazou. Inclusive, o vazamento privado é menos importante do que o vazamento público. A lei de informação hoje em dia permite que os órgãos públicos todos troquem informação. Caras na polícia, na Receita, na Isso porque nós temos a LGPD também. Não, mas só declaração de imposto de renda. A ABIN, a Receita, os órgãos policiais de inteligência, todos acessam o sistema judicial sem porra nenhuma. Você botar ali o seu endereço de Bitcoin, vai ter um monte de gente que, inclusive, tá ali trabalhando para destruir você politicamente se você pisar no pé de algum vagabundo, que estão lá para isso, para lhe roubar, para lhe sequestrar, para ajudar os bandidos lá que vão sequestrar você. Isso. É que na prática é igual. É que as pessoas, se você tem um planejamento financeiro, que você pode se planejar financeiramente e não entregar imposto de renda. Também tem isso, Renato. Não, a minha opção, a minha alternativa, eu já falei qual é. Só que ela é particular. Eu ando armado, certo? Eu tô disposto a morrer, ser torturado. Eu acho que eu vou ser boca dura. Tipo, mesmo que eu arregue, não tem como em minha casa, o que tem aqui, não tem como acessar Bitcoin nenhum. Porque o cara precisa ir no outro imóvel, que tem mais gente. Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu tenho uma operação segura. Que se o cara me sequestrar alguém da minha família, eu não vou entregar porra nenhuma. Eu vou gastar dinheiro pra matar o cara. Eu tô disposto a morrer, a ver parente morrer, a porra toda. Agora, a maioria das pessoas não são assim. Tem gente, a maioria das pessoas não tá acostumado de ver gente morrer, de ser torturado, de ver sangue, de ser mutilado. A maioria das pessoas não é gente que viveu o mundo cão, entendeu? Tipo assim, a maioria das pessoas não tá disposta a isso. A maioria das pessoas não anda com arma, não vive num ambiente desse e tal. A maioria das pessoas não entende, inclusive, o Bitcoin como um imperativo moral, que vale a pena morrer por isso, se for o caso, deixar a porra pro fundo do mar e tudo mais. Agora, a minha alternativa em relação à declaração de imposto de renda é clara. Eu declaro Bitcoins legalmente. Tá na minha declaração de imposto de renda. Não tem problema nenhum. Tá, inclusive, minha declaração eleitoral, que é a porra do site público lá, meu irmão. Qualquer um acessa. Não tem problema nenhum. Eu declaro. Agora, no dia que tiver imposto de diga de seu endereço, aí eu me pico, faço minha declaração final de saída e acabou. Certo? No dia que tiver imposto sobre patrimônio, faço minha declaração final de saída e acabou. Certo? Isso é decisão minha, pessoal. Eu não mas vou ficar aquilo mentindo. Que você falou é verdade. O governo já começou a colocar o filtro que o governo faz hoje. Pra empurrar. É o pessoal eu não vou mentir. Eu não vou mentir que perdi meus Bitcoin, porra. Negociados. Você entendeu o que eu tô dizendo, habitante? Eu não vou ficar em um lugar que eu não sou bem-vindo. País que o Bitcoiner não é bem-vindo. É uma fazenda de escravo. Não é pra você estar aqui, pô. Você vai se fuder, não é isso ou não? Você quer morar em Cuba? Você quer morar na Coreia do Norte? Se o lugar virou um inferno regulatório, um inferno fiscal, é pra você ir embora se você quiser ser livre. Se você tem que ficar aqui como turista. Vir aqui pra comer carne barato, certo? Pra ver sua família passear e tal. E gozar da porra que é barato aqui, que dar risada e tal. E cai fora, meu irmão. Ou não? Ó, o Felipe Ojeda perguntou: você acha que vai ter tempo se você declarou? Já era, vai conseguir levar? Ojeda, existe a Constituição brasileira. O Brasil é um estado de exceção. Essa merda, nenhuma lei é respeitada, certo? Isso é um mangue do caralho. Mas se a ordem constitucional continuar a mesma, você só pode cobrar impostos que foram previstos no ano anterior. Não é isso, habitante? É o princípio da anualidade, não é isso? Anualidade, não é isso ou não? Isso mesmo, anualidade. Isso mesmo. O cara não pode chegar agora e dizer, você deve imposto do patrimônio que você tem 6 anos atrás. Isso não existe, porra. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, você não poderia nem ser punido criminalmente, porque você não pode instituir um crime sem a lei anterior que prescreva. Isso é uma coisa que qualquer país do mundo concorda. Por quê? Como? Eu entendi a sua lógica, porque você está informando, quando chegar a lei,
Porque a lei só vai poder votar. Qual que eu tenho para você, ó? Aqui, 90... meu cartão de vacina, exatamente. A lei só vai poder valer depois de. Vacatio legis. E no máximo, ela pode entrar... Não, é o que eu falei, Ogeda. Além do princípio da anualidade. Além do princípio da anualidade, tem 40 dias, não é isso? A lei fiscal. 90 dias, ela não pode, 90 dias. A lei fiscal, ela não pode instituir no mesmo ano, ela tem que instituir no ano anterior. E mesmo que seja no ano anterior, acho que não pode ser 40 dias antes, uma porra assim, não é isso? 90 dias. Isso. 90. Se ela chegar no dia 31 de dezembro e disser, olha, a gente vai começar a cobrar imposto de Bitcoin a partir de 2022. Ele só vai cobrar a partir de, sei lá, fevereiro ou março. Eu vou ter uma janela de oportunidade para fazer minha declaração no final de saída e me clicar. Mas é uma estratégia. Cada uma tem a sua estratégia. Outros vão fazer boat accident. Outros vão fazer boat accident. Outros vão fazer como você está falando, colocar no imposto de renda, uma participação societária daqui, que tem a participação societária fora, pro cara, inclusive, como é que chama? Obscurecer a porra da estrutura, né? E lá fora que ele vai utilizar o Bitcoin para integralizar a porra. Então, na verdade, quem adquiriu o Bitcoin foi a pessoa jurídica de fora, a Shell Company, não é isso? Não foi a Holding, não foi a daqui. Tem vários esquemas que ela vai fazer. A Shell Company, tem a questão da própria offshore, tem a questão de praticamente você que tem muitas as pessoas que aquele negócio, você não declarar a questão do patrimônio, você chegar em algum país, mas o caso da Suíça, ela vai querer que você tenha comprovação de patrimônio para você comprar lá, ou simplesmente na prática o que vai acontecer? No futuro vai ter os países com mais coercitivos e os menos coercitivos. Os menos coercitivos vão querer que as pessoas vão lá e utilizem a estrutura fiscal deles, porque senão eles não vão conseguir sobreviver sobre os países mais coercitivos. Então, se você tem um país menos coercitivo, que ele simplesmente vai te dizer, eu quero o seu dinheiro aqui, acabou, você vai lá. Você vai lá, coloca o seu patrimônio nesse país menos coercitivo. E aí, se você quer visitar o país mais coercitivo, que vai como turista. Você não vai residência fiscal nenhuma. Turista. Vai como turista até 180 dias por ano. Inclusive, vai ter muita gente morando em Foz e como é o nome? E Cidade do Leste. Tem um monte de lugar, pô. Você passa 6 meses em cada lado, não é isso? Você passa 6 meses em cada lado e acabou. Você passa, na verdade, você vai passar até 180 dias de cada lado e mais um mês em um terceiro lugar, não é isso? Você consegue, é isso mesmo, você consegue fazer isso. Tem casos brasileiros que moram no Paraguai e vão para o Brasil e vão e voltam. Uruguai também tem as zonas francas. Letícia também, como é o nome do lugar? Letícia, como é o nome da outra cidade que você atravessa andando de boa, como é? Lá no norte do Brasil, com a Colômbia, não é isso? Tem outras cidades aí que você consegue atravessar, então... minha estratégia é essa. Inclusive, mais uma vez, vou fazer propaganda grátis da Rispar. Eu vou comprar um carro esse ano. Se o Bitcoin não reagir a essa porra, eu não vou vender Bitcoin abaixo de 50 a 60 mil dólares, que é metade do stock to flow. Aí eu vou pegar Renato, empréstimo lá na. Eu vou pegar empréstimo na Rispar. Tá rebocado. O quê? Porque o pessoal o pessoal falou da Rispar aí, a questão, porque você entrega a posse do Bitcoin fica com a Rispar. Tem muita gente que fala, você não poderia fazer tipo um contrato, não é suas chaves, não é seus bitcoins, o que o Felipe Ojeda falou. Mas a alternativa aí é você vender o Bitcoin, é você deixar de ter tudo sobre ele. A alternativa de você pegar dinheiro emprestado contra Bitcoin é você vender ele. Então você vai perder totalmente o Bitcoin, não é isso? Eu prefiro perder as chaves, o controle direto do Bitcoin, e me endividar em real, que eu tô ajudando, inclusive, o real a se fuder, e eu tô evitando diluição do Bitcoin, venda de Bitcoin, não é isso? Eu vou estar aumentando a base do Bitcoin, a concentração de riqueza de Bitcoin, e eu vou estar fazendo um ataque especulativo contra o real baratíssimo. Eu vou estar trabalhando a favor, eu vou utilizar, eu vou ser cantilionário, eu vou usar o juro real negativo a meu favor. Vem cá, se eles aumentam, ano passado eles aumentaram a impressão de real em 50%, bicho. Bolsonaro, em 3 anos, imprimiu mais reais, proporcional e absoluto, do que Lula, porra. Lula governou o Brasil 8 anos, velho. Não deu 3 de Bolsonaro ainda, deu? Isso Bolsonaro é verdade, imprimiu proporcionalmente. Eu falo que o Bolsonaro me transformou. Bolsonaro botou mais de 5 vezes impressão de moeda por dia do que Lula, porra.
A roubalheira não teve limite, os caras, bolso, mito, não sei o que lá. Porra, pelo amor de Deus, os caras são débil mental, velho. Pelo amor de Deus. Mito de quê, velho? Mito do PT, de enriquecer o PT, porra. Mas, Renato, e se tivesse alguma alternativa de a posse do Bitcoin vai ter alternativa, vai ter alternativa superior, vai ter alternativa superior a rispar, não agora, mas daqui a 2, 3 anos, quando alguém como você, que é um cara que tem uma estrutura da porra de offshore, fizer um crowdfunding pra gente fazer um aplicativo de troca de reais sintéticos lastreado em Bitcoin, concede um paraíso fiscal e paraíso regulatório. Aí vai ter. Eu espero que isso aconteça dentro de 1, 2 anos. Agora, esse ano, não tem muita iniciativa não, porque o Bitcoin subindo, a porra é tudo oba-oba e tá, todo mundo só quer saber de Lambo, de barco, de iate, não sei o que lá, de casamento, de casa dos sonhos, de ter filho. Agora, quando a gente voltar ao sistema, ao mercado de baixa, ao mercado de acumulação, a galera volta a trabalhar e tentar criar riqueza, capitalizando e assumindo risco. Aí, beleza. Você entendeu o que eu tô dizendo? Agora, a minha estratégia pessoal é essa. Outra estratégia, outra dica preciosa aqui, preciosa para elisão fiscal. Sua mãe declara Bitcoin? Vai declarar. Sua esposa declara Bitcoin? Tem que declarar. Por quê? Porque a faixa de isenção é por CPF por mês. Quanto mais pessoas na sua família comprarem Bitcoin, mais faixa de isenção você vai ter para vender Bitcoin isento por mês. Se você botar CPF, nome de seu pai, de sua mãe, seu e de sua mulher, você pode vender 140 mil reais de Bitcoin isento por mês, irmão. Quanto é isso por ano? Vem cá, que padrão de vida é esse que você precisa de mais de 140 mil reais para 4 pessoas? Você tá cheirando cocaína? Você tá querendo zerar o M-Class, o GP Guia, todos os sites de garota de programa da Globo? Que porra é essa, não é isso ou não? Hein? Isso é verdade. Só hoje a taxa de isenção é de R$34.999. Imagine, é um salário de um juiz líquido. De um juiz líquido. Líquido, o bruto é muito maior, mas o líquido de um cara que não faça nada extra nem nada, não é isso. Inclusive, se você botar Bitcoin no nome de sua esposa, de seu pai, de sua mãe, você multiplica isso por 2, 3, 4, não é isso? Isso é um fato. Isso é um fato, porque na prática o seu pai, principalmente se o Bitcoin foi lá de trás, porque o custo do Bitcoin é menor. Então, praticamente, se algum momento a Receita perguntar, você tem como comprovar financeiramente que entrou o valor para comprar aquele Bitcoin mais barato. Pois é. Ó, o negócio é o seguinte. Nos últimos 12 meses, o número de bilionários aumentou 25%, a riqueza deles aumentou 37%. Certo? Por quê? Todo mundo se fudendo, perdendo emprego, a porra toda, esses vagabundos estão ficando ricos, não é isso? A economia real hoje não vale 30% do que. Não vale 70% do que valia no ápice de 2019. A população mundial se fudeu, não é isso? A riqueza do mundo se fudeu. Porra, foi muita riqueza destruída com essa pandemia. Empresas faliram, restaurante faliu, gente perdeu poupança, a moeda foi diluída, o caralho. O mundo se fudeu, beleza? Sim, como é que os bilionários aumentaram assim? Porque o juro foi elevado a negativo e as empresas e os governos imprimiram dinheiro pra caralho. Eles fizeram helicóptero de dinheiro, eles distribuíram dinheiro pra massa, mas a maior parte do dinheiro não foi para helicóptero. A maior parte do dinheiro foi para compra de ativo, que é dar dinheiro primeiro ao vagabundo, que é o efeito Cantillon. Quem recebeu o dinheiro primeiro tem ganho a partir da emissão desse dinheiro, beleza? Porque a inflação acontece no ritmo de distribuição da velocidade do dinheiro, beleza? Então, como é que você tá na parte vencedora desse jogo? Qual estratégia, inclusive eu menciono no livro, que você consegue o dinheiro emprestado mais barato do que da Rispar, mais do que 0,69% ao mês, financiando o imóvel dos seus pais. Se você tem vários irmãos e cada um compra um imóvel do seu pai e de sua mãe, você economiza com o advogado, porque o imposto de morte, inclusive do Brasil, é o mais barato. Não tem nenhum país da OCDE que seja menos do que o Brasil. Vai aumentar o imposto de morte. Os impostos sobre imóveis, imposto de morte e transmissão, vai subir, porque todos os grandes impérios da humanidade, não existia imposto de renda antes do século XX, todos os grandes impérios da humanidade era sobre terra e patrimônio, né? Isso vai voltar a ser cada erosão fiscal, certo? Então é melhor você tirar imóvel do nome de seu pai e de sua mãe e deixar no nome dele sintético de Bitcoin, sintético de dólar, sintético de ouro. Para quê? Porque são bens que você pode distribuir como você distribui a joia de família em cima da mesa, certo? Na hora que você não pagar imposto de transmissão de morte, é ilegal o filho financiar o imóvel do pai? É ilegal você financiar a casa que seu pai e sua mãe moram? É ilegal seu pai e sua mãe ter 100% do patrimônio de coisas que são bens móveis que você pode distribuir de qualquer maneira? Não. Então, eu acho que essa estratégia é a estratégia campeã, magna, de elisão fiscal. Você se colocar no lugar do vencedor no jogo do juro negativo, você se colocar no lugar do cantilionário, você recebeu dinheiro subsidiado.
O dinheiro subsidiado mais barato que tem pro decente, que não tem amizade com o governo, que não tem captura administrativa, que não tem uma grande empresa, é financiamento imobiliário. Financiar os imóveis dos pais, no nome dos filhos, você adianta a legítima, certo? Evitando imposto de morte, você evita pagamento de advogado, evita briga entre os filhos, porque é mais fácil dividir Bitcoin em dólar do que dividir imóvel. Ah, esse imóvel vale mais do que aquele, não sei o quê, não é isso? Sim, e você mama o juro baratíssimo da Caixa, que é várias vezes menor do que a ampliação da baliza monetária, que é a medida real de inflação. E a Caixa vai voltar, dependendo do governo que entrar, a Caixa vai voltar a fazer esse tipo de empréstimo. Não, já tá fazendo, inclusive faz fixo. Já tá. Se a inflação disparar, você pega um fixo de 9% hoje ao ano, bicho. Se a inflação disparar, sua dívida some, né? Você ainda fica com a casa grátis. Mesmo que esse juro suba em termos reais, você pegar 80% da casa que você mora e botar em Bitcoin, se você tivesse feito isso há 6 meses atrás, você tinha quantas vezes a casa que você tem aí? Você comprava o seu prédio, porra, ou não? E na prática é aquilo que eu falo, nós precisamos utilizar práticas keynesianas para comprar Bitcoin. Não, ataque especulativo. Você não alavancar dentro de margin trade é loucura. Alavancar em dólar, para quem não tem renda em dólar, é loucura, você vai se fuder. O dólar vai ser a última fiat a morrer. Você tem que alavancar em fiats inferiores, em real, em peso argentino, em bolívar, em peso, como é naquela o Chile, que agora vai deixar de existir, o país se desmoralizou. Você tem que se alavancar, você tem que se endividar em fiats inferiores, em esquemas que você não tome chamada de margem. Nunca, margem trade, esqueça trade. Trade, 95% de quem se mete naquilo se fode, você só tem lucro em trade. Se você tiver mais informação do que a média, se você tiver mais velocidade de execução do que a média, se você tiver mais controle de informação do que a média, ou você tiver mais controle de mercado do que a média de dinheiro. Você não tem. Se você tivesse, você não estava ouvindo esse programa, irmão. O que a estratégia vencedora em Bitcoin é dollar cost average. É você comprar sempre, porque todos os anos, exceto um, o mínima sempre foi maior do que o ano anterior. Ou você usar fator fundamentalista. Qual é? Comprar abaixo, por exemplo, do 200 média móvel 200 dias, que é o buyer múltiplo, e vender quando dobrar o 200 MMA. Por exemplo, comprar na metade do stock to flow e vender quando der 150% do stock to flow. Essas estratégias sempre deram certo e sempre aumentaram. O stock to flow você traz no seu livro, e é o stock to flow que a gente sempre traz nas nossas lives. Seguir o stock to flow. Não, o stock to flow, o S2F X e o Maier múltiplo. O Maier múltiplo não tem nada a ver de fundamento. É só uma média de análise técnica. O Bitcoin, em média, triplica por ano. Aumentou 10 vezes? Porra, tem uma coisa errada, não é isso ou não? Como aconteceu em 2017, né? Sim, 2017, eu mesmo. Não, aumentou 18 vezes, não é isso? Aumentou 18 vezes em 11 meses. Aí você diz, porra, inchou, não é isso? A gente passou 5 meses que a porra que duplicou, não é isso? A minha história em Bitcoin, eu entrei em Bitcoin, eu conheci o Bitcoin de fato em dezembro de 2014. Sim. De fato, porque eu até dezembro... Ouvia falar e tal, não é isso? Eu ouvia falar, mas quando eu conversei com o Zafiri Félix, eu encontrei com o Zafiri Félix, ele falou do Bitcoin. Aí, em 2015, eu comecei a estudar, porque foi uma época que teve a quebradeira das corretoras na Rússia, tinha quebradeira, a Mt. Gox tinha acabado de quebrar no Japão. Então, e aí olhava assim, putz, onde que eu vou comprar esse Bitcoin? Aí chegou em 2016, eu comecei a estudar, eu comecei a comprar Bitcoin da consultoria, e aí o Bitcoin explodiu quando chegou em 2017. 2017, só sei que eu vendi. Eu falei, caramba, isso aqui explodiu, porque aumentou demais o meu patrimônio. Comprei presente de Natal para todo mundo. Uma pena que em 2018 eu tive alguns trabalhos que acabei não dando retorno, mas agora estou voltando a comprar Bitcoin no dia a dia. Isso daí está melhorando e aproveitando a queda que o Bitcoin deu essa queda, estou aproveitando ela até, porque eu até falei com um amigo meu, cara, eu estou comprando Bitcoin a 78 mil reais. 78, eu comprei a 78 mil, saiu de 78 mil para 300 e pouco. Renato, o pessoal aqui, qual a vantagem? Eu ainda estou tentando entender qual a vantagem que o Renato acha emprestar, abrir mão do controle do Bitcoin. Qual a vantagem de quê?
pois eu não acho vantagem perder o controle dos meus bitcoins. Vamos ver se eu consigo entender a lógica. Você vai perder o controle de qualquer maneira. O pessoal não entendeu ainda, Renato. O exemplo que eu dei, você vai perder o controle de qualquer maneira. Eu vou comprar um carro esse ano. Eu tô há 6 anos a pé. Certo? Agora você vendeu o seu carro. No Bitcoin Red Pill, você colocou seu carro à venda por 2,2 bitcoins. Isso. E com os fork virou 3. E vou vender esses 3 bitcoins esse ano. Só que eu não vou vender de uma vez. Eu vou vender gradativamente para 35 para não pagar imposto nenhum. Então como é que eu faço para comprar um barco de 600 mil? Eu preciso de um veleiro de cruzeiro para fugir dessa porra aqui. Se virar Venezuela, Cuba, quem tinha veleiro sobreviveu em Cuba, Coreia do Norte, China, Angola, Moçambique. Quem sabia tinha uma vela, botava a porra embora, não é isso ou não? É essencial poder. Sim. Você pode a pé aí. Você tá em São Paulo aí, não é isso? Você com a bicicleta. Você com a bicicleta, em 5 dias você tá em outro país. Aqui é 20, velho. Não entendeu o que eu tô dizendo? Eu tô no Nordeste, eu tô no lugar mais longe de fronteira aqui. Eu preciso de barco, não é isso? Que em 2, 3 horas eu tô em águas internacionais. Eu não tenho como fugir andando daqui, ok? Não pode acontecer uma merda aqui, ou não? Pode. Então, como é que eu vou? Eu vou vender 35. Tá aí. Eu vou vender 35. Eu preciso vender 35 mil por mês. Eu já ia perder os controles. Eu já ia perder o controle disso de qualquer maneira. Só que eu posso chegar e meter na Rispar 3 Bitcoin, R$1 milhão. Não agora, mas um valor que eu liquidaria essa porra. E pegaria lá os 600 conto, metia no barco, pagava 0,69% ao mês. 0,69% ao mês. 0,69% ao mês, que eu posso, inclusive, tirar da venda que eu vou fazer de 35 mil por mês, não é isso? E ir devagarzinho, vendendo 35 mil por mês e pagando a dívida, não entendeu o que eu tô dizendo? Eu teria o barco agora, em vez de ter daqui a 2 anos, porra. Certo. Você se alavanca e aí, pelo menos, você tem o barco. Você vai receber o dinheiro. Agora. E um Bitcoin que eu vendia de qualquer maneira. Eu ia vender de qualquer maneira. Eu só tô deferindo a venda para não pagar nenhum imposto, não é isso? Não pagar nenhum imposto, não é isso? Não, e eu tô assumindo agora que eu só poderia consumir daqui a 3 anos, ok? Pessoal, ele está falando da alternativa à venda, não está dizendo que é para vocês darem o seu BTC para espalhar. O Marcelo falou... E esses são os últimos BTCs. Eu só vou vender 3 Bitcoins na vida. Todos os outros, eu não vou vender nunca. Agora, no futuro... Agora não, mas no futuro, quando existirem esquemas mais seguros de Bitcoin, de DeFi de Bitcoin, de esquemas centralizados de Bitcoin com mais segurança, com third party, com scroll. Vamos criar isso, Renato. Isso vai acontecer no próximo ciclo. Inclusive, a Taproot é um passo essencial para isso. Eu acho que, inclusive, o preço vai disparar quando travar a porra da aprovação do Taproot. Eu já falei isso, inclusive, várias vezes. Eu ainda acho que o Bitcoin bate $200 mil esse ano. Eu tava até pensando em criar uma operação no exterior para alavancagem de moeda, mas na prática o que eu pensei ao invés da pessoa ter a posse do Bitcoin, ao invés da posse do Bitcoin ficar com a offshore, ela ter que ter uma forma de documentar isso, um smart contract. Não precisa. Qualquer smart contract sempre vai ser 100 vezes mais perigoso e sempre vai ser 100 vezes mais demorado e caro do que você fazer a porra centralizada. O que você precisa é ter pessoas com reputação centralizada, certo? E que não existe. Você vai pra FTX, é um vagabundo, o que financiou a porra do Biden. Você vai pra Binance, são caras envolvidos com generais, com gente do PCC, do Pequim, que é a principal organização criminosa do mundo. Você não precisa ter uma porra que seja descentralizada. Você precisa de uma coisa que tenha reputação. Se você chegar e pegar 20 ou 30 caras, que tem uma rede de contatos com mais 200 ou 300 caras, que tragam 5 ou 6 amigos ou parentes, você já tem inclusive Ralph Finlay discutiu em 2010, 2011, como é o nome dele? Satoshi Nakamoto, Ralph Finlay e Nick Szabo discutiam como seria o sistema bancário do Bitcoin, porra. Inclusive tem isso agora na nova edição do Red Pill. Eles discutiam que esse tipo de coisa era essencial. Vai acontecer, só que isso não tem que ser uma porra do tamanho da Binance. Pode ser uma coisa pequena. Se você souber, por exemplo, pra mim, é mais fácil, eu me sinto 10 vezes mais seguro de botar dinheiro na sua mão e de Ojeda, com multisig, eu sabendo que para ser roubado, vocês dois têm que me trair, e eu ter o endereço, a voz, o documento de vocês e de suas famílias, porque eu vou aí e cobro. Agora, o smart contract, se eu não consigo, eu não tenho conhecimento de verificar se ele é verdadeiro, e se alguém fraudar aquilo ali, eu não tenho como ir atrás, eu vou cobrar a quem? Você eu posso cobrar, eu sei onde você mora, eu sei onde sua família mora, eu vou atrás de você, onde você estiver eu lhe acho. Agora o smart contract lá que roubou o Bitcoin eu não acho. Então existe uma vantagem ainda, certo? Para centralizar.
Existe, não é essa hora de DeFi. Isso vai existir, é o futuro. Mas vai ser um nicho de mercado 1 milhão de vezes menor do que o pessoal acha que vai. O Bitcoin, a Finance, Bitcoin Finance, o Bitcoin centralizado, da mão de pessoas com reputação, de pequenos grupos, que os grandes investidores sabem o endereço, o nome, o telefone de cada uma das pessoas que tem multisig. Isso vai resolver o problema da confiança. Certo? É mais fácil você me roubar, eu tendo todos os seus dados, sua cara, sua voz, seu documento, a porra toda de sua família. Você vai fugir com seu primo, com sua mãe, com sua namorada, com seu filho. Você tendo que juntar com 3, 4 caras pra me roubar, eu tendo os dados de todo mundo. Porra, é muito mais difícil do que um cara hackear o smart contract e esvaziar a porra, como aconteceu com o Bunny, como aconteceu com o Pancake, como aconteceu dezenas de vezes, como aconteceu com o Dedal. Tipo assim, eu não tô falando de teoria, não tô falando na prática, essa porra não funciona, porra. É inevitável. De fato. Sempre vai ser mais caro, sempre vai ser demorado. As pessoas da minha geração, que vão ser as pessoas mais ricas nos próximos 30, 40 anos, sempre vão ter mais facilidade de ir atrás de você do que ir atrás de um hacker de um smart contract, certo? Porque o Bitcoin, porra, ele é pseudonônimo. Então, voltando, só pra encerrar como é que funcionaria isso. Tá bom. Só pra encerrar como funcionaria isso. Não precisa ter smart contract nenhum. Não precisa ter smart contract nenhum. Sua empresa, em um paraíso fiscal, oferecer reais sintéticos que o cara troque no aplicativo, numa plataforma, troque a reais de uma pessoa para outra sem pagar nada. Isso resolve o problema do dinheiro alodial, mesmo que acabe o dinheiro físico no Brasil. Se isso acontecer, vai ter mais reais nessa plataforma do que reais no Pix, porque a economia cinza e negra é maior do que a economia white do Brasil. Pronto, vamos fazer isso, Egida. A gente tem a estrutura para fazer isso. Nós temos a estrutura para fazer isso aí. Isso tem que começar a ser pensado agora, porque não vai acabar real de um dia para o outro. Isso vai ser daqui a 5, 6, 7 anos. Mas na hora que precisar, tem que ser uma coisa que já está sendo desenvolvida há anos, não é isso? Você também não desenvolve uma porra dessa em menos de um ano, 2 anos, não é isso ou não? Verdade. Ou não? Tanta estrutura societária. Quantas sociedades a Binance tem, bicho? A Binance tem Caimã, a Binance tem Ilhas de Jersey, a Binance tem, como é o nome, Singapura. Porra, é uma estrutura societária de se fuder, porra. Para emitir o BNB tem um país, para fazer a estrutura, pro caixa é outro, para cada atividade que ele vai fazendo. O cara abriu agora em Malta, porque a Malta faz aquelas empresas lá de FX, você vai oferecer... E o pessoal tá saindo de Hong Kong, Renato. Bichão, porque Hong Kong, um montão de gente tava abrindo Hong Kong, aí a China pode entrar lá em Hong Kong e acabar com toda a estrutura societária de Hong Kong. Eu preferia um crédito de ouro da BIPA do que o stable ouro canadense que a BIPA vende. Porque o stable ouro canadense que a BIPA vende, eu tenho 3 riscos de custódia. Se o Ethereum parar de funcionar, eu tomo na bunda. Se o emissor não cumprir a porra da promessa dele, eu tomo na bunda. E se a BIPA deixar de existir, eu tomo na bunda, não é isso ou não? Sim, sim. Se fosse o próprio emissor, o cara que tá me garantindo aquela porra ali, acabou. Acabou, porra. Eu só tô sofrendo um risco. Só tem um risco. Só tem um risco de custódia. Esse negócio de smart contract, não sei o quê, isso aí só tá complicando, aumentando, porra. É ao cubo. Não é o dobro, não. É multiplicado, porra. Você tá multiplicando o seu risco. E se o Avelino soltar um token de ouro? A barra de ouro do Avelino, ele cobra 30% de ágio, uma porra assim, não é isso? Porra, velho, eu queria ser... Inclusive o certificado é dele e da namorada dizendo que a porra é ouro, não é isso? Certificado dele e da namorada é foda, ali é foda. Ah, mas eu queria ver o perfil de gente que compra a merda daquela, velho. Eu já comprei ouro e prata físico, acho de fuder. Só que eu só compro ouro e prata físico, moeda, porque tem um valor histórico, e é emitida por Banco Central. Porque é legalmente, legal tender. O cara não vai chegar e me tomar a porra, dizer, não, isso é moeda, comprei dólares, não é isso? Ele tem um tratamento legal de dinheiro, aquilo é de moeda, isso é moeda, e isso tem um valor histórico que aumenta com o tempo. E a questão da moeda é que, além de você ver na moeda quem o emitiu, que aquilo é uma afirmação, se for mentira é crime, porque é falsificação de dinheiro, a moeda, como ela tem um tamanho padronizado e uma pureza padronizada, é mais fácil você botar num copo d'água e ver o volume, é mais fácil você passar na máquina magnética, porque ela é fina, não tem como você rechear a porra. A moeda tem várias vantagens em relação à barra. Eu só compro prata e ouro em moeda, velho. Só em moeda. Pelo aspecto do ganho de valor com o tempo, pelo aspecto de facilidade de você ver se é verdade. Porra, em todos os aspectos. Tem leilão, tem casa de leilão no Brasil, que vende ouro e prata com 2, 3% de ágio, velho. Entrega na sua casa com seguro com a porra toda. Nos Estados Unidos tem como é, Pemex, JM Bullion, tem várias empresas que com 2, 3% de ágio, você compra ouro e prata direto do Banco Central, da Casa da Moeda Americana. Se você for em Pawn Shop, em casa de Le Penhor, você pega até com deságio, porra. Lá nos Estados Unidos você compra com deságio, ouro e prata. Não, no grito. Fica indo 3, 4 vezes, negociando, não é isso? A Pawn Shop,
A Pawn Shop. Mete a caceta na galera. Eles vivem de juro. Eles vivem de juro. Ele não... A Pawn Shop. Você já assistiu aquele programa lá do... Como é o nome daquela porra lá? Loja de penhores, não sei o quê? Loja de... Como é que tem um programa na televisão? Aqueles caras, eles não ganham dinheiro tomando a porra do bem do... Ele toma o bem do cara a 30% menos. Ele vai ficar discutindo 5% comigo ou ele quer logo o dinheiro na mão pra emprestar pro outro otário? Ô, Renato... Não entendeu o que eu tô dizendo? O retorno do cara, o ROI do cara é tão alto trato que ele tá disposto a vender as porra mais baixo. Ele pegou, às vezes o cara pega o ouro a metade do preço. Trato feito, exatamente. O cara tomou o ouro a metade do preço do otário. Ele precisa que outro otário entre lá pra ele meter a caceta de 50%. Ele vai ficar discutindo 5% comigo ali. O Avenida segue o padrão da Ouro Minas e outras empresas que fazem base de medalhas. Cobrar ágil, mas pagar com ágil. Se você aonde? Vá sonhando, né? A Ouro Minas paga menos do que o Ouro Vale e vende por mais do que o Ouro Vale. Ali, meu irmão, ali é esquema de ser sodomizado, com certeza. A Ouro Minas é uma barra. O quê? Marcelo podia fazer uma live conosco. Vamos chamar o Marcelo também. Com certeza, é um cara que vende pra caralho. Renato, o nome do programa é A Hora da Elisão Fiscal. A gente já passou uma hora aí conversando. Pronto. Foi muito bom, conversamos várias formas aí de elisão fiscal, de você, questão de informar somente o que você gastar de Bitcoin, informar somente o que você vai gastar, aí depois o que você for gastar lá fora, você utiliza numa offshore, no país, vê o país que você, um país que fala, eu preciso de tanta renda declarada, comprovada, na verdade, para poder comprar o passaporte, o visto daquele país, o título para você morar lá. A gente falou sobre isso daí. A gente falou sobre métodos keynesianos e você comprar Bitcoin, tem a Rispar, tem a questão de você financiar a sua própria casa, tem a questão de você pegar o crédito. Não, sabe o que eu tô pensando, Renato? Para a gente um pouquinho aí, eu quero que você valide. Montar alguns projetos e dizer, não, criar projetos e pegar créditos financiados desses projetos do governo que investe em empresas, que é juros menores, e alocar em Bitcoin. Só quem consegue esse amigo do rei, velho. Gente honesta não tem muito acesso a isso, não. Mas se você tiver possibilidade, maravilhoso, né? O esquema que a gente honesta consegue fazer, garantidamente, é financiar imóvel de pai com filho, se o filho tiver renda garantida. Aí acabou. Isso não tem como o cara negar, né? Mas é isso aí, pessoal. Hoje foi bem produtivo aí. Agradeço a visita do Renato. E essa foi a hora da elisão fiscal aí, pessoal. Uma hora de conteúdo sobre a elisão fiscal. Hoje, semana que vem, nós vamos falar sobre a Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais e a formação da Bolsa de Valores. E aí, na próxima, depois, no dia 18, vamos falar sobre corrupção no Estado e como que os criminosos utilizavam formas de lavagem de dinheiro. E aí voltamos no dia 25, vamos falar mais um pouco sobre formas de elisão fiscal e offshore. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até mais aí. Renato, quer dar um salve aí pro pessoal, agradecer todo mundo? A minha honra participar. Me perdoe se eu falei alguma coisa que incomodou a galera aí, que ofendeu alguém. É sempre uma honra e um prazer, estimular a galera da comunidade a não fazer merda, não fazer e-mail de Big Tech, não ficar fazendo KYC sem pensar o que tá fazendo, não concentrar Bitcoin no nome de uma pessoa só dentro de casa, pelo menos na declaração. Essas coisas são todas importantes. Inclusive, você pensar, um dos episódios que você tem que fazer aqui é você fazer planejamento de sucessório. Você tem que pensar que você pode morrer a qualquer momento. Isso assim, for pro fundo do mar, sua família não recebe nada. É muito útil, inclusive, no e-mail que você for fazer, você fazer o Dead Man Switch. Você botar que se você ficar 6 meses, 1 ano desativo na conta, que pessoas de sua confiança vão receber um arquivo criptografado com suas instruções se você morrer. Isso é uma coisa também muito importante. Tem que ter planejamento tributário, mas também sucessório, né? Sim, isso é verdade. Muito boa ideia aí de plano de vídeo para a hora da elisão fiscal. Muito obrigado aí, Renato.
Estamos terminando. Oh, bateu 75 aí nas pessoas assistindo no YouTube, no Felipe Ojeda. Então foi muito bom hoje. Muito bom aí, muito obrigado. Eu vou terminar o broadcast.